Você sabia que o Daryl, sim, ou melhor, o ator do Daryl, né, aparece sim nessa série de Rick e Michonne, em uma cena específica ali de um episódio? Tem ele lá e foi revelado isso recentemente, você chegou a reparar isso? E a grande revelação de que o CRM ainda tem pessoas infiltradas nas comunidades no mundo inteiro, e o que isso pode causar? E afinal, qual que é o tempo que se passou entre aquela explosão lá do final desse episódio 6 até o momento que eles encontram as crianças? Sim, muito mais detalhes, muito mais coisa pra gente poder trazer aqui nesse vídeo. Se você quer saber, cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, tô de volta aqui, né? Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. Tô de volta aqui pra trazer mais um vídeo sobre The Walking Dead, The Ones Who Live, pra voltar a falar sobre o episódio 6, porque seguindo, né, toda semana, cada episódio que saía, eram 2 vídeos de detalhes, e pra esse último, que foi o que mais teve detalhes também, não poderia faltar mais uma lista extensa aqui de referências, segredos, coisas interessantes, até pra continuação do universo. E, meu querido, vamos explicar tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal, que ainda vai ter mais análise de coisa da série do Daryl, muito mais novidades saindo, e deixa o like que ajuda muito na divulgação. E vamos lá, né, porque sim, como prometido no primeiro vídeo de detalhes que saiu essa semana, tinham mais detalhes, tinham mais informações, mais referências, e aquele vídeo ia ficar muito gigante se eu trouxesse só nele. Então vamos aqui trazer mais, e já quero começar com uma referência muito interessante, inclusive em relação à série principal, ao iniciozinho de The Walking Dead. Eu tô falando da referência a Summer. É, exatamente. Eu acho que vários notaram, vários perceberam, alguns até me mandaram mensagem perguntando se provavelmente foi proposital ou não, e tudo indica que sim, foi proposital. Falando dessa cena do episódio 6, quando o coelhinho tá caído no chão lá no hall de entrada da base do CRM, e a gente vê que é a Michonne, né, que tá infiltrada lá, sem ninguém perceber, ela vê aquilo lá, pega, dá uma olhadinha, que lembra ela de crianças, lembra ela de outras coisas, dá um impacto pra ela, mas sim, o ato de focar naquilo ali no chão, a cena, o jeito que ela abaixa pra poder pegar, e o tipo do bichinho de pelúcia, até a textura, é total uma referência ao primeiro zumbi que aparece em The Walking Dead, né, que é a Summer, né, o nome dela pra quem não sabe, a garotinha lá, zumbi, que aparece bem naquela primeira cena, naquele bem início ali, que o Rick vê ali no posto, ela pega o ursinho no chão, e no caso não é um coelhinho igual nessa cena aí que teve da Michonne, mas se você olhar bem a textura, o jeito, a forma como foi gravada, né, o formato da fotografia ali, o enquadramento, a forma como a pessoa abaixa pra poder pegar, com certeza é uma atitude, né, uma das várias que eles colocam assim em The Walking Dead pra fazer essa referência. E é bem legal fazer essa justiça ao início da série, raiz mesmo, aquela coisa, só que isso aqui nem é tão importante pra continuação, é só uma referência legal. A gente segue, porque a partir dessa cena, a gente já tem uma explicação e um detalhe muito importante. Eu tô falando dos brinquedos das crianças. Isso mesmo, né? Nessa mesma cena tem um detalhe importante sobre o que o CRM tá fazendo ali com aquelas crianças que eles já pegaram lá de Portland, antes de atacar Portland. No mesmo episódio a gente tem a Michonne assistindo a palestra lá do CRM, infiltrando, vendo que eles revelam que infiltraram pessoas do CRM dentro das escolas de Portland, dentro de 3 escolas, e extraíram 10% das crianças da cidade. E também nessa palestra eles revelam que vão tentar fazer com que elas estejam bem, com que o impacto e o trauma seja menor. E isso aqui que a gente vê na cena é claramente uma das medidas para que o impacto seja menor, né? Esse coelhinho tava caído no chão porque tava nos carregamentos de brinquedos e ursinhos de pelúcia dessas crianças de Portland que eles estavam levando ali. Existe até a possibilidade que essas crianças estavam presas dentro dessa base ou em algum lugar próximo dessa base. E não, a base inteira não explodiu, né? Só foi a parte da reunião lá no centro. Assim, sobre onde elas estavam é só teoria, não sei, mas que aparece em vários momentos essas caixas com brinquedos, aparece tanto naquela parte dos carregamentos e do coelhinho, quanto antes dela entrar na sala de conferência, dá pra você ver mais de fundo outros brinquedinhos ali, várias caixas com esses brinquedos. É a medida de contenção do CRM pra evitar mais traumas nessas crianças, o que já é bem interessante, já eram as sugestões ali. Tão devendo, hein, gente? Tão devendo muito mostrar e explorar Portland agora, porque Portland já foi salva 2 vezes e até agora nada de explorar eles. É uma brecha aí pra uma próxima temporada, mas vamos seguir pro próximo detalhe do episódio, que aí já é um bem interessante também, aproveitando que a gente tá falando de crianças, né, sobre a cena final. Eu quero falar sobre quanto tempo se passou até o reencontro. Sim, quanto tempo que demorou do momento que eles explodem aquela base do CRM, matam o Major General Bill, aquela coisa toda, até esse momento que eles se encontram. Foi horas depois? Foi no dia seguinte? Foi semanas depois? Foi meses depois? Quando que isso acontece? E eu vi que tem muita gente em dúvida, tá? Já posso adiantar que eu vou trazer um vídeo atualizando a linha temporal de The Walking Dead, qual momento temporal acontece cada coisa, mas eu posso adiantar aqui que o tempo que se passou até chegar nessa cena foi algo ali entre
entre 1 a 3 semanas. E o porquê disso? O principal ponto de referência que a gente tem é esse ferimento aqui do Rick, que aqui já tá sendo bem curado, inclusive já estaria num ponto de tirar pontos, né? Tá com os pontos aqui ainda, aparentemente, mas já não era pra tá com pontos aqui mais, porque você pode ver que inclusive já tá com pele e tal. Quando tá com pele assim é porque a cicatrização já tá bem avançada, já passou um tempinho. Se a gente comparar aqui com o jeito que ele tava, né, lá na base, em Cascade Mountains, aquela coisa toda, tava um ferimentozão todo aberto e tal, ainda não tinha crescido pele ali na parte, ainda não tinham dado pontos, então varia muito, né, do tempo pra chegar nesse ponto de cicatrização, que, tipo, tem quase nada de ferimento aqui mais, é quase só pele e os pontos em cima. Pode ser um período ali entre 1 a 3 semanas pra chegar nisso aqui. Esse seria o tempo que passou. Até tem a questão, né, de que a Michonne estar com a katana nessa cena significa que ela voltou na República Cívica. Eles voltaram, provavelmente depois daquilo lá, voltaram lá, ainda reuniram com o conselho, apresentaram as coisas e tal, pra depois contactar as crianças e encontrarem. E isso dá algumas brechas, né, de que o Rick nesse momento já pode ser um membro do conselho, já é alguém relevante lá pra República Cívica. Isso aí ficou de brecha pra ser trazido pras próximas temporadas, mas foi mais ou menos esse tempinho que passou. E falando em tempo que passou, eu quero aproveitar o próximo detalhe pra corrigir um ponto que muita gente tá acreditando a partir desse final e que pode não ser a questão certa. Eu vou voltar a falar agora sobre a mensagem que a Carol deixou no rádio. Preciso voltar a falar disso porque agora com esse final, com esse episódio 6, com essa revelação de que o Rick e a Michonne voltaram pra casa, tem um monte de gente que agora tem certeza absoluta que essa mensagem que a Carol queria passar pro Daryl aqui, contando que alguém voltou, aí teve estática no rádio e tal, era que o Rick e a Michonne tinham voltado, e eu falo pra vocês que ainda é provável que não tenha sido sobre Rick e Michonne. Continua fazendo sentido que ela tava tentando falar sobre outra coisa aqui, e eu já vinha falando há um tempo, né, o ânimo da Carol na ligação, ela não conta sobre alguém que voltou com ânimo, com felicidade, nem nada do tipo. Inclusive, ela só deixa pro final da ligação, depois de muito tempo que eles estão falando no rádio, contando coisas, depois que o Daryl perguntou se tá tudo bem em casa, e ela não conta sobre eles, ele deixa lá pro final, não sei que voltou, não sei o quem, eu não sei que voltou. Claramente não era o tom pra Carol contar pro Daryl que o Rick e a Michonne voltaram. Fora que não faria o mínimo sentido a Carol ir pra Europa atrás do Daryl, igual ela vai nessa segunda temporada da série, sabendo que o Rick e a Michonne voltaram e sabendo que eles têm helicópteros agora, tem uma comunidade gigante tecnológica que deve ter até avião, que poderia transportar eles pra Europa mais fácil. Não, a Carol vai de um jeito mais difícil, sem informar pra ninguém. Não faria sentido isso. E depois eu vou fazer um vídeo atualizando sobre a linha temporal e você vai entender que o mais provável é que a Carol tenha deixado o Commonwealth antes mesmo do Rick e da Michonne voltarem pra casa. E, inclusive, no teaser novo que saiu dessa série do Daryl aí, com a Carol segunda temporada, a Carol fala que o Daryl é a única pessoa que restou pra ela. Ou seja, ela não tá sabendo de Rick e Michonne nesse momento. Aconteceu alguma coisa com alguma comunidade, alguma coisa assim. Então não, no rádio continua não sendo sobre Rick e Michonne. Mas aí, claro, agora eu tenho que contar uma curiosidade muito interessante que veio à tona recentemente. Essa aqui é muito legal, tipo, ninguém imaginava. Ela não é diretamente sobre o episódio 6, mas ela aconteceu quando o episódio 6 estava sendo gravado e só contaram agora que saiu o episódio final. Eu tô falando sobre o aparecimento do Daryl. Sim, meu jovem, sim, Daryl apareceu, está em uma cena, mesmo que de forma bem escondidinha, ele está em uma cena de The Walking Dead, The Ones Who Live, que foi gravado no dia que essa foto saiu, né, em 2023, a gente viu, nas últimas semanas de gravações, tava lá o ator do Rick gravando, o ator do Daryl foi lá visitar, surgiu um monte de rumor que ele poderia gravar um reencontro e tal, mas na época já tava chegando a informação de que era só uma visita e tal, e depois eu vinha falando que a maior probabilidade era só uma visita mesmo, que ele não ia aparecer, mas, recentemente foi revelado pela galera da produção que nesse dia que o ator do Daryl visitou, eles estavam gravando essa cena aqui lá do primeiro episódio, que o Rick tá lá dentro da República Cívica, encontrando com o Esteban, aquele amigo dele, no meio do parque, e é ali que o ator do Daryl está em cena, tá lá como figurante de fundo. Justamente, bem aqui nesse ângulo, quando o Esteban vai entregar o mapinha e finge que tá cumprimentando o Rick, de fundo, tá bem borrado ali, mas dá pra gente ver que tem uma pessoa sentada num banco, e tem uma outra pessoa que tá meio estirada no banco, né? No caso, tá deitada no colo dessa outra pessoa. Tem um outro cara ali também, tem um Gol aqui em volta, pessoas passando de bicicleta também. E olha a nova imagem que foi revelada recentemente dos bastidores lá de quem que tava sentado nesse banco e quem tava deitado no colo do outro, estirado nesse banco. Aparentemente o Scott Gimple, né, o diretor de conteúdo do universo The Walking Dead, aparecendo aí como figurante, e o ator do Daryl que tava visitando esse dia, deitadinho ali, só pra aparecer borradinho lá no fundo. Aqui você pode ver o cara do Gol defendendo,
pessoal de bicicleta, as plantinhas aqui, ó, todas as plantinhas aqui, era bem o fundo dessa imagem, que tem a pessoa deitada ali e tal. Eles fizeram bem de propósito pra ninguém identificar que é o Daryl, até porque na história o Daryl não está ali, é só uma participação legal, um easter eggzinho do ator, né, do próprio Norman participando. Da mesma forma como aconteceu com o Chandler Riggs, o ator do Carl, que lá no final de The Walking Dead, no último episódio, ele aparece lá de fundo, bem borrado, como um figurante de Hilltop. Eles quiseram fazer essa homenagem e colocar esse easter egg também. Pois é, de certa forma, o Daryl tava próximo do Rick, né, mais nesses quesitos de produção, mas é muito legal eles colocarem essas inserções. Espero que eles coloquem mais, né, de agora pra frente eu vou ficar cada vez mais cabreiro nessas cenas que tem figurante pra ficar olhando, mas ainda assim ia ser difícil de identificar se eles não tivessem contado. Coloca nos comentários o que você acha disso, mas vamos seguir pra mais pontos de história, porque tem mais. Agora eu tenho que falar de um ponto importante do CRM. Eu tenho que dizer sobre os espiões do CRM. Pois é, jovem, eu vi que tinha uma galera me cobrando falar disso, eu vi que teve galera que ainda não observou isso, e já fiz vídeo aqui contando sobre as várias brechas que tem pra ter uma segunda temporada, contando que o CRM não acabou. Tem uma gente, o CRM acabou muito fácil. Não acabou, tipo, 10% dos militares morreram, ainda tem vários outros que podem se rebelar. Se você ver o vídeo, você vai entender toda a explicação, e esse outro ponto aqui adiciona a essa explicação. Nessa cena desse episódio 6, que o Major General Bill tá conversando com o Rick, ele faz uma grandíssima revelação importante para as conexões futuras desse universo. Ele conta que o CRM não só tem vários militares, várias pessoas alinhadas à causa, mas também tem pessoas infiltradas, espiões infiltrados em comunidades no mundo inteiro. Isso mesmo, em vários outros países. Essa revelação tem um nível de importância para a forma como o universo vai caminhar que é gigantesco, para a influência que o CRM ainda vai ter nesse universo. Na própria cena, o Bill conta que o motivo deles estarem infiltrados é para conseguir informações privilegiadas, para destruir comunidades e também influenciar na política de alguns outros países com essas comunidades que tem ali no mundo inteiro. E assim, a gente já viu uns problemas políticos e algumas coisas de comunidades numa certa série aí, né, de um certo personagem que eu falei agorinha. Será que pode ser uma conexão assim? Pois é, mas CRM continua muito vivo nesse universo, não foi destruído simplesmente assim. Essa é mais uma brecha pra isso. A gente vai falar mais disso depois em outros vídeos, mas um belo ponto, um belo segredinho. Mas é assim, lembrando da perda que eles tiveram, dessa parte de liderança ali, os 10% dos militares, isso nos faz observar um ponto que eu vi pouca gente notando, de que temos nesse último episódio a maior matança da vida de Rick e Michonne. Isso mesmo. Quem parou pra pensar nisso? Depois eu fiquei refletindo e falei, rapaz, é mesmo. Rick e Michonne não tinham matado tanta gente assim de uma vez na história até hoje. O Major General Bill revela na conversa com o Rick que já passou aquele briefing e essas informações secretas para um total de 2.533 pessoas. Como eu já disse naquele outro vídeo, é totalmente improvável que todas as 2.533 pessoas estavam ali, sentadinhas naquele lugar. Com certeza poderiam ter guardas nos outros portões em volta, poderiam ter algumas pessoas ainda dentro do prédio, e mesmo que não tivesse, com certeza eles deixariam um backup na base principal deles, que é a República Cívica, Filadélfia. Eles não iam tirar todo mundo que sabe das informações secretas e colocar ali. Então tem um ou outro vivo, mas com essa explosão, o Rick e Michonne causaram a morte de mais de 2.000 pessoas de uma vez. Não que eles não merecessem, porque se eles não morrem ali, iam morrer quase 100.000 pessoas em Portland, mas nunca Rick e Michonne na história mataram tantas pessoas de uma vez. Eles vão lá pra cima no ranking de personagens que mais mataram até hoje em The Walking Dead. Os dois aí só perdem agora pro Major General Bill, que já matou milhares e milhares, mais de 100.000 em outros foras que a gente não sabe. Mas os nossos protagonistas que a gente conhece, eles estão no topo do topo e vai ser difícil, impossível quase alcançarem eles. Sinistro pensar isso, né? Pois é. Mas é assim, tem um outro ponto, lembrando de CRM, sobre uma personagem que foi vilã até o 5º episódio, que a gente precisa lembrar aqui e que esse episódio 6 revelou. Isso é muito interessante. Eu tô falando da Jadis. Jadis morreu como artista. Você parou pra pensar nisso? Foi totalmente o contrário do que ela falou ali naquele episódio que ela morre, né? Que foi o episódio 5. Ela morre ali no momento do leito de morte. Ela fala, esse é o fim da minha história e tal. Mas antes ela conta, queria ter morrido como artista. E a gente tem as lembranças dela na época de The Walking Dead, do lixão que ela ficava pintando. Ela fazia arte, fazia pinturas, fazia umas esculturas e outras coisas. E até então a ideia que tinha passado aquele episódio 5 é que ela tinha parado com isso e morreu simplesmente como uma militar. Mas não. No episódio 6, quando a Michonne invade o quarto dela lá na base,
né, a gente vê que Jades morreu mesmo como uma artista. Ela ainda era artista e fazia artes, pinturas e outras esculturas nas horas vagas. Dá pra ver o quarto dela lotado disso, só um espacinho ali pra cama, mas em sua maioria era arte. Então nas horas vagas, quando ela não tava fazendo missões ou coisas militares ali do CRM, ela tava exercendo a arte. Inclusive tem o avental clássico dela aqui. Inclusive é interessante ver algumas pinturas que ela fez, né? Tem várias do Padre Gabriel, pelo menos 3 nessa cena aqui, 1, 2, 3 do próprio padre. Tem uma do Major General Bill, interessante. Tem outros rostos que não dá pra identificar muito bem o que é, mas outras referências dessas pinturas dela podem ir aparecendo. É muito interessante ver isso. Eu acho que por mais que não construíram o Major General Bill tão bem, né, faltou espaço para desenvolvimento nele como o grande vilão, o desenvolvimento da Jades até a morte dela foi muito bem feito. Mas aí assim, tem um outro ponto sobre o CRM que é algo meio frustrante pra parte do próprio Major General Bill, que ele revela nesse episódio também, e que a galera deixa um pouquinho no ar, né? Eu tô falando que o CRM não achou a cura. Pelo menos por enquanto, mas até a morte do Major General Bill, ele inclusive revela no episódio pro Rick que nossos cientistas ainda não conseguiram encontrar uma cura, uma resolução pra isso. Ele nem sabe se um dia vão encontrar. Isso faz entender que nesse momento, né, ainda estavam acontecendo pesquisas de cientistas, trabalhos e tudo mais, não tinham achado um resultado, porque de fato não é simples assim, mas isso reforça a ideia de presença do CRM ainda nesse mundo, mesmo com a morte do Major General Bill e a explosão em Cascades. Por quê? Porque se você pegar o World Beyond, a gente vê lá que ele tem um laboratório, que inclusive o World Beyond segunda temporada é toda nesse laboratório, um laboratório secreto do CRM que ficava em Ithaca, no estado de Nova York, esse aqui que ninguém sabia, sendo que lá também é revelado que o CRM tem vários outros desses laboratórios para poder seguir com o projeto Votos, que era o projeto secreto deles, né, de pegar os As lá, pessoas que eram como As, e fazer cobaia, fazer teste e ir pesquisando escondido. Ainda existem vários desses laboratórios, quando o Major General Bill morre ainda continua existindo, locais que a gente nem sabe a localização, e essas pessoas que estavam trabalhando nesses laboratórios sabiam dos segredos do CRM, sabiam dessa parte suja, das comunidades que destroem, pegam alguns cobaias, as pessoas, os As ali e toda aquela coisa, e eram extremamente alinhadas com o Major General Bill, assim como os Frontliners. Então, de novo, o CRM não acabou. Isso é mais um ponto pra reforçar isso, quando aquele amiguinho seu, qualquer outra coisa, fala, o CRM acabou assim. Não acabou, meu querido. Tem tanta brecha pra isso que é uma loucura. Coloca nos comentários o que você acha sobre esse ponto, deixa esse like, se inscreva no canal que ainda tem muito mais vídeo pra gente fazer sobre esse universo. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!